aí, como é que tá? Você está no OneLink Talks, podcast da primeira rede social do mercado condominial. Eu sou Silvério Freitas, estou aqui nos estúdios do Condo Hub, nessa primeira temporada do OneLink Talks, entrevistando personalidades, pessoas de resultado dentro do mercado condominial. Não só síndicos profissionais, mas também empresários, empreendedores, profissionais liberais. E isso tem sido uma grande satisfação para mim, porque no fim das contas a gente acaba mais aprendendo com todo esse pessoal que vem aqui. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa especial, Rafael Procassi, síndico profissional. Ele é proprietário da CIGA e Procassi, está há 16 anos, só 16 anos no mercado, especialista também em implantação. Seja bem-vindo, Rafael, é assim que a gente faz. Obrigado, Silvério, obrigado aí pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui, um prazer estar com uma personalidade como você aqui junto comigo. Eu fico lisonjeado, agradeço. Como é que a gente se conheceu mesmo? Olha, na verdade eu te acompanho há muito tempo, então a gente acabou se conhecendo ali. Eu conheci a Patrícia e da Patrícia eu acabei conhecendo você e para mim eu sempre falo que é o destino, né? Sim. O destino, ele junta pessoa boa. Legal. Ele afasta, mas ele junta pessoa boa. Sim, que bom. E hoje eu quero fazer esse comentário. Nós participamos juntos, né, do primeiro evento Condo Prime em Alto Mar, segunda edição. Foi sorteada aqui uma cabine e foi uma festa maravilhosa, um café da manhã muito bom. E depois a gente vai falar, o Rafael vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente entrar na sua vida profissional, no seu business, na sua expertise, eu quero saber um CPF forte, porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. Quem é o Rafael Procassi fora dessa nomenclatura de síndico profissional? Aquele Rafael que todo morador quer conhecer e não conhece. Boa, gostei. Bom, eu sou um carioca, né? Um carioca perdido aqui. Você vai desconfiar pelo sotaque. A gente tenta disfarçar o sotaque, mas não dá, não adianta. Já há 10 anos aqui em São Paulo, então fui abraçado por essa cidade, ao qual eu sempre gostei, já participei aqui de podcast sobre isso. E eu sou uma pessoa completamente ao contrário do que eu sou no mundo condominial. A persona do síndico não tem nada a ver com o Rafael. Nada a ver, eu sou uma pessoa extremamente caseira. Eu tenho um filhinho pequenininho. Como é que ele chama? Augusto, de 2 anos e meio. É meu herdeirozinho. Legal. É a tua esposa, como chama? Minha esposa chama Júlia. Júlia, um abraço para você, viu, Júlia? Você vai assistir aqui esse episódio. Fala do mercado de capital, totalmente diferente do meu trabalho. E a gente tem essa vida um pouco mais reservada. Eu sempre falo para as pessoas, a gente conhece muita gente. A gente hoje atende muitos condomínios, muitas pessoas. Então, não é incomum a gente estar nos shoppings, nos lugares, e as pessoas, olha o síndico passando ali, ele trabalhou, e é um prazer, porque quando as pessoas olham a gente, é porque elas admiram o nosso trabalho. Sim. Mas eu faço esse contraponto da gestão, eu sou uma pessoa extremamente caseira. Que legal. E gosto disso, eu tenho, mas eu sou uma pessoa que adora viajar, eu sou uma pessoa que adora bons restaurantes, eu sou uma pessoa que admira acompanhar o trabalho dos outros, porque eu acho mais do que você participar é você acompanhar. Sim, claro. O participar é muito bom, mas o acompanhar e o valorizar os outros é um privilégio que poucos sabem fazer. E isso eu gosto e vivo isso no meu dia a dia. E assim, a curiosidade, por que migrar do Rio de Janeiro para São Paulo? Eu amo o Rio de Janeiro, tá? Trabalhava na indústria farmacêutica, eu ia muito para o Rio, e quando eu ia para o Rio, eu gostava muito de lá. E tem um tempo que eu não vou lá. Inclusive agora, dia 27 de agosto... A gente vai estar lá. Estaremos no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, num evento feito pela W Condo, com a MRX, que realizou esse evento, né? Nos convidou para dar uma palestra lá de gestão emocional, e o Rafael já comprou a passagem dele. Por quê, Silvério? Eu sempre gostei de São Paulo. Tá. Então já começa por isso. Sempre fui uma pessoa que vinha para São Paulo. Você morava lá, você já vinha para cá? Já vinha para cá, para São Paulo.
Mas foram vários fatores. O mercado condominial, bom para quem quer trabalhar, está em São Paulo. Mas lá você já atuava como Já atuava como síndico, atendi quase 20 condomínios no Rio de Janeiro, mas acabei migrando, aí são vários fatores. Aí a gente tem violência, a gente tem, enfim, busca por um mercado mais profissional, mas eu amo o Rio de Janeiro, aconselho todo mundo a ir para o Rio de Janeiro, visitar lá para a gente as praias, etc. Mas foi uma migração profissional. E aí uma outra pergunta surge agora. Qual que é, na sua opinião, o diferencial do síndico do Rio de Janeiro para o síndico de São Paulo? O público de São Paulo é mais exigente. E eu gosto de trabalhar com exigência. Tá. Então, o público... São públicos completamente diferentes, eles são antagonistas. Então, não está tanto no síndico a diferença, está mais no cliente. Está no cliente. É um exemplo fácil. Tá, então é isso que eu te pedi, um exemplo. A gente recebe no Rio a pizza dentro do nosso apartamento. Ele sobe até o seu apartamento, até a sua casa. Qualquer um, todos. Tá. Farmácia, pizza, qualquer coisa. Facial ainda não existe praticamente nos condomínios, só nos grandes. Nos pequenos a gente ainda usa o chaveiro, etc. Porque é um público diferente. Tá. É um público que gosta de deixar aquilo andar. Agora é um público mais exigente em outros pontos. Você tem que ter uma área comum, uma piscina, tem um nível. A piscina no Rio, você precisa ter bombeiro. É lei. Então você tem que ter o guardião, todos os condomínios têm que ter, isso entra no custo. Então são públicos completamente diferentes. Eu me adequo mais ao perfil aqui de São Paulo, e aí profissionalmente eu acabei migrando. Tá. E você então teve, não dizendo que no Rio não é bom, pelo contrário, mas são públicos diferentes. São perfeitos. Você quando veio para cá, você se especializou ainda mais. Eu sou workaholic. São Paulo é uma Nova York no mundo, uma Los Angeles. A gente trabalha 24 horas, a gente vive isso 24 horas. Sim. Eu gosto disso. A gente atende morador 10 horas da noite, 11 horas, eu sou louco. Uhum. Então, na verdade, eu acho que não tem ninguém no mercado condominial que não seja louco. Né? Não, é verdade. Agora você falou uma coisa. A gente tem nosso lugarzinho no céu lá, já reservado pra gente. Mas eu gosto, essa questão do perfil, do nível de exigência. Eu acho que o meu nível de exigência ele pesava mais para quem gostaria de vir do que quem não quer ter esse nível. Entendi. E na questão da administradora do Rio para a de São Paulo também tem muita diferença? Nossa. Fala um pouco sobre isso. A administradora do Rio, o morador do Rio ele não quer nem contato com a administradora. Ele nem sabe que a administradora existe. É só o síndico e acabou. Aqui não. Aqui o mercado de São Paulo ele está virando referência para o Brasil. As administradoras em São Paulo estão conseguindo criar mudanças nesse mercado que a gente está vendo, de eventos, de valorização das empresas. Então a gente está conseguindo mudar e valorizar esse mercado que é tão difícil. E lá no Rio já o morador ele quer saber do síndico. Ele quer saber do síndico apenas as contas estão pagas, está tudo prestado contas, o conselho está acompanhando, tudo funcionando, está ótimo. E exige mais a presença do síndico do que aqui em São Paulo, no Rio? Não, exige menos a presença, mas ele é mais referência. Tá. Então, se eu tiver qualquer problema, eu vou no síndico. Aqui em São Paulo eu consigo pulverizar. Se eu tiver um problema, eu tenho síndico, eu tenho... Por exemplo, o gerente predial, tem muito aqui em São Paulo, né? No Rio não tem. É isso que eu ia te perguntar, não tem ainda? Não, no Rio não tem. Outro dia um gerente predial aqui. No Rio a gente tem zelador, a gente tem o funcionário. No Rio a gente tem um porteiro que é faxineiro. Então, assim, a gente ainda tem aquela coisa um pouco mais humana, um pouco mais de antigamente, lá da década de 70, 80, sim. Aquela coisa da Zona Sul, de pessoal, porque assim, o carioca, ele é muito acolhedor. Ele gosta do papo ali, da contato. A gente gosta de falar. Sim, eu acho maravilhoso isso. Quando eu ficava no Rio, que fim de semana não podia voltar para casa, que eu tinha que trabalhar na outra semana, eu ficava lá sozinho. E eu via que as famílias iam tomar aqueles...
café da tarde, as docerias, as famílias iam junto com a avó, todo mundo. Quem ia para uma igreja no domingo ficava o dia inteiro na igreja, passava o dia lá. Então, assim, são muito hospitaleiros, muito calor lá. Já aqui em São Paulo, já é aquela coisa mais assim, mais fria, ou estou enganado? Não, é assim mesmo. No Rio de Janeiro a gente vai para praia. Por que o carioca gosta do horário de verão? Porque a gente ia para praia às 7 horas da noite, quando chegava do trabalho, todo mundo sentava no quiosque. Claro que sim, que eu estou falando de uma vida perto da praia, por exemplo, que era a vida que eu vivia. Então a gente tem que separar em realidades que a gente tem dentro de um cenário de uma cidade que tem seus contrapontos. Mas o carioca, ele vive para fora, ele vive para essa socialização. Por isso que as pessoas gostam de ir para o Rio. O paulista, ele já tem essa vida um pouco mais reservada, um pouco mais exigente. Sim. E aí os vizinhos também lá se falam mais. Se falam. No Rio vai na casa um do outro, faz churrasco na casa do outro. A gente tem vizinho que aí faz festa, chama todos os vizinhos do andar, enfim, a gente tem de tudo. Nossa, que bom mudar de assunto, senão vai virar um paralelo entre Rio e São Paulo. Eu quero saber um pouco sobre você é experiente em plantações, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre a tua experiência nessa área de implantação, o que você vem fazendo ultimamente, quais são os planos ainda que você tem para expandir a tua carteira, como que é? Nesse caminho, Silvério, que a gente veio do Rio, né, para cá, a gente acabou trabalhando vários condomínios, vários tipos, eu atendo vários perfis de condomínio, desde Minha Casa Minha Vida até o que a gente chama de AAA, né, aqui no mercado. E eu acabei conhecendo e me especializando em determinadas áreas, que seria essa implantação e reimplantação, quando não dá certo a implantação. Eu amo implantação, porque implantação é você pegar aquela pessoa que realizou o sonho de comprar a chave, e você vai receber o condomínio com ela. A gente está junto com o morador desde o momento em que ele recebe a chave até o momento em que a gente entrega o condomínio. E isso é um prazer, porque o apartamento é o sonho. Nós temos uma cultura portuguesa. Sim. Então, nós viemos de uma colonização portuguesa, por isso que o brasileiro ele tem essa característica de desejar a casa própria. Sim. E a gente, como síndico, é quase como se fosse a gente síndico de condomínio de 1.000 apartamentos, 600 apartamentos, é quase uma cidade. Então você é quase um prefeito, mini prefeito dentro daquela cidade. Verdade. Então você ser responsável pela vida daquelas pessoas, pelo patrimônio que elas compraram. Então eu gosto de implantação por conta disso. É um prazer implantar condomínios, é um prazer implantar para os moradores e receber eles, e acabou que boa parte da nossa empresa tendenciou para as implantações. E hoje em São Paulo você atua em várias regiões ou é concentrado numa zona sul, no norte, oeste? Como é que é? Hoje a gente é mais forte na zona sul e zona norte. Zona leste temos condomínios na zona leste também, mas na zona sul e zona norte é onde estão focados hoje as maiores quantidades de clientes, e muito especificamente também na zona sul. Então, se eu for falar, 70% dos nossos clientes são da zona sul, que é onde a gente tem muito boom de construtoras e o boom de implantações, principalmente as construtoras que a gente atende. Tá, e como é que você tem um staff, tem um time, como que funciona o teu suporte? Tua esposa trabalha com você, não? Não, minha esposa, eu acho que se ela trabalhar comigo, ou a gente se mata. O que ela faz? Ela é advogada. Eu vou confessar para vocês aqui, eu até hoje não entendi o que ela faz. Eu fiquei mais Ela é advogada de mercado de capitais, mercado de ações, e é um nicho ali que trabalha muito com segredo, com informações privilegiadas. Então ela tem, a gente brinca dentro de casa, que eu falei, eu sou advogado, mas essa parte aí eu não estudei na faculdade, não sei nem o que você faz. Sim, sim. São dois mercados doidos, e o meu mercado eu segui ali na minha loucura, trabalho com a minha sogra, tá, Silvério? Verdade. E que ela mora no Rio? Ela é carioca, mora aqui em São Paulo também. Eu sou louca, eu chamo todo mundo. Tá. Na minha empresa trabalha a minha sogra e trabalha a minha mãe, que se aposentou, e eu também chamei para a empresa. Também era do Rio, só. Também era do Rio, todo mundo carioca aqui em São Paulo. Tá. Eu sou o doido que trabalha com a sogra, que tem o GPS, que sabe onde está tudo, minha esposa fica tranquila. Tá. Sabe onde eu estou em todos os lugares. Que legal. Tá.
Mas em equipe, esse é o diferencial que eu acho que o mercado está mudando. A gente está começando a deixar de ter síndicos amadores para começar a profissionalizar cada vez mais. Sim. Então, a gente traz aí uma mudança, tanto na parte de empresas de sindicância, a gente hoje tem engenharia contratada, a gente tem arquiteto contratado, a gente tem preposto, a gente tem gerente de atendimento, tudo dentro de uma empresa. Como o mercado está se mudando para abraçar essas empresas. Então, a gente tem as criações de eventos, a gente tem a criação do próprio OneLink. Sim. Então, a gente está começando a ser abraçado de uma forma mais profissional e isso está ajudando muito as empresas que querem crescer. Eu tenho observado, tenho entrevistado muitos síndicos e eu tenho observado, eu tenho pouco tempo de mercado condominial, 2 anos só, mas como eu trabalho com comportamento humano e gestão emocional, então eu consigo fazer uma leitura mais rápida das pessoas. Eu tenho percebido que o síndico ele tem procurado mais se especializar em algumas áreas, em saber ser muito bem informado em várias áreas para que ele possa, porque hoje o morador, o cliente, ele não chega para conversar com você desinformado. Ele já consultou o Gemini, já foi no ChatGPT, ele já chega tipo, dando uma carteirada, eu tô errado. Não, a gente agora 99% da população é advogado. Verdade, inclusive terapeuta, tudo é especialista. Você sabia que tem gente fazendo terapia no ChatGPT? Sim, é uma coisa que hoje em dia tá perigoso isso. O ChatGPT te responde o que você quer ouvir. Exatamente. E sempre te elogiando no começo, né? Então, mas o cliente hoje está muito mais bem informado. Então, eu acredito que o síndico, ele acabou tendo que... Ele falou, eu vou me especializar e ficar bom para eu poder atender esse cliente ou o mercado vai me engolir, não é isso? A gente está no mercado, você que é muito especialista nisso, a gente está no mercado que o síndico é muita pressão. É uma pressão psicológica em cima do síndico. E hoje, no evento, eu tive uma frase, para mim, que foi perfeita, que foi, se permita, aos finais de semana, poder descansar. Porque a gente trabalha 24 horas e o corpo não aguenta. Mas isso é interessante, eu gosto. Mas cada vez mais está sendo uma pressão e está sendo um nível de exigência muito alto, ao qual as melhores empresas estão seguindo. A gente está cada vez se profissionalizando e se especializando no assunto. Sim. Mas o mercado está tendenciando, está mudando. Eu vou viver essa mudança. Eu vivi 2 mudanças. Eu sou da época que não tinha internet como a gente tem hoje, né? Então, parece que não, mas a gente vem dessa época que a gente não tinha celular. Eu não sou velho, mas eu vivi. Era o MSN, aquelas conversas. Eu vivi isso. E agora a gente vem para uma época da IA. A gente vem para a época da IA e a gente vem para a época em que a especialização é necessária e o movimento das administradoras e das empresas, eventos, etc., está mudando um pouco esse cenário. Tá. E também as escolas, isso que é uma outra coisa que eu quero te perguntar, escolas de síndico, curso de formação de síndico. Eu não precisava, mas eu fiz um curso de síndico profissional para eu entender esse universo, porque afinal de contas o meu principal cliente é o síndico. E tem várias escolas e cursos de síndico. O síndico hoje, essas escolas, elas dão a mínimo de retaguarda, de aprendizado para que ele possa trabalhar, porque, sinceramente, no curso que eu participei, eram aulas online, muita gente não ligava nem o áudio, nem a câmera, eu sentia que às vezes o professor estava falando ali sozinho, a galera estava mais atrás do certificado de síndico profissional do que em aprender realmente alguma coisa. Mas como foi uma experiência que eu tive, eu queria te perguntar, você que é um cara que já tem experiência nisso, como você vê essas escolas, esses cursos de formação de síndico? Olha... Caramba, agora acho que eu tenho... Logo que eu tenho várias pessoas que gostam de ver. Eu vou dizer para você, não são ruins. Tá. Não dá para formar um síndico profissional em um curso de 24 horas. Não dá.
Mas, para aquela pessoa que não é advogado, para aquela pessoa que não tem um conhecimento que a gente já veio de estudo, eu acho interessante. Tá. Mas chegar numa assembleia, quando você estar numa assembleia com 500 pessoas sentadas na sua frente, uma coisa é assembleia online, que você tem um staff do seu lado, então algum morador pergunta, Ele vai perguntando e ele mesmo vai pesquisando e te ajuda numa resposta. Tá. Outra coisa é quando você está de frente para 500 pessoas presencial. Uma plenária. Exatamente. E você tem um script, mas você não sabe o que aquela pessoa pode mudar do seu script. Então você não sabe que pergunta pode vir, que tendência alguém pode fazer, você não pode cair no nível de nervosismo que as pessoas estão. Então isso é experiência. Eu posso dizer para você que eu não faço assembleia hoje igual eu fazia 15 anos atrás. Eu não conseguiria 15 anos atrás atender os condomínios que eu atendo hoje com o nível de dificuldade que eles são. Porque você chega... As pessoas precisam entender que o síndico não é inimigo do morador. E as pessoas chegam em assembleia querendo... Já todo mundo armado, já, né? Todo mundo armado e a gente está lá para defender o morador. Muitas vezes você vai falar o que o morador não quer ouvir. E faz parte. Para você dar educação para um filho, você fala o que ele não quer ouvir. E ele faz birra. Claro. E a gente chega, a nossa função em assembleia é criar regra. É falar não para quem não sabe, não quer ouvir o não. Então, não dá num curso de síndico que um síndico se especialize nisso. Temos vários síndicos maravilhosos no mercado, amigos meus, sim. mas eu vejo muito hoje síndicos perdendo a cabeça em assembleia. Por que a gente está tendo assembleias que, infelizmente, as pessoas estão com cadeira um no outro, da polícia, etc. Às vezes é pela falta de controle de uma assembleia. Graças a Deus, as minhas assembleias nunca tiveram nenhum problema, há 18 anos já. É uma questão de gestão, de falta de gestão emocional ou de gestão emocional deficiente, no caso. Esse síndico ele não consegue ali controlar, às vezes, a impulsividade dele, leva para o lado pessoal. Mas assim, é tudo em cima dele, né? Então, aí a pergunta é quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida? O síndico cuida, quem cuida do síndico? E síndico erra, síndico vai ao banheiro, síndico vai para o hospital, síndico também tem ano novo. Então, tem problema no relacionamento. Tem problema no relacionamento, tem filho. Então, assim, as pessoas não conseguiram distinguir o CPF do CNPJ. Está tudo se misturando hoje em dia. Mas eu posso dizer que, claro que a gente já errou. Claro que eu já entrei em assembleia que você vê que a assembleia vai ser confusa. Mas é a forma em que você finaliza. Você pode finalizar um contrato saindo desse contrato sem precisar todo mundo se bater. Assim como eu tenho contratos que estão aí há 6 anos com a empresa e o condomínio está voando. Então, isso para mim hoje é o mais difícil no mercado. É como fazer o morador entender que nós não somos inimigos dele. Tá. Eu acho que essa é a principal missão de um síndico hoje em dia. Agora eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouco comigo sobre conexões, sobre relacionamento. Acabamos de participar aqui de um evento maravilhoso da Condo Prime em Alto Mar, 2ª edição. Tivemos um café da manhã muito legal aqui. Falamos sobre conexões que transformam. Eu até citei na minha palestra, um síndico esses dias falou para mim, eu não tenho tempo de ficar indo em evento, eu não sei como esses síndicos trabalham, vivem, porque eles vivem em evento, como é que fica o prédio? Então, eu entendi que ele estava exagerando. E como você vê o síndico e o network e as conexões hoje? Olha, hoje, aliás, o café da manhã que a gente teve hoje, eu quase não tive fome para o almoço. Eu nem fui almoçar. Eu estou aqui aí. Eu acho que há muito tempo que eu não tomo café da manhã tão bom. E esse evento, o navio do síndico, a visibilidade que o mercado está dando para o nosso trabalho. Aonde que há 5 anos atrás a gente ia pensar num navio, um cruzeiro para o síndico. Não para o síndico, para o mercado condominial em todo, em si. Que quando a gente fala de ser mercado, síndico, empresas, enfim, administradoras, tudo isso. Então, hoje, o síndico que está fora disso, que não consegue dosar, não consegue ter uma equipe, ou não consegue dosar entre estar no condomínio e estar num evento, ele vai sair do mercado. Em questão de algum tempo ele vai sair. Porque
ser síndico não quer dizer que a gente tenha que estar 24 horas no condomínio. Aí que tá. Porque o bom gestor, ele não precisa estar... Exatamente. Por que você não consegue estar num evento de manhã? Porque você tem que estar no condomínio, mas à noite você não está no condomínio, porque você está na sua casa. Então, como é que você consegue estar na sua casa, mas você não consegue estar no evento? O condomínio funciona da mesma forma. Entendi. Isso é organização interna da sua empresa e dos seus condomínios. Hoje, os eventos vieram para ficar. As empresas, o aplicativo, tudo veio para ficar. A gente hoje tem uma tendência. Hoje o link foi criado para a gente unificar justamente as empresas, os síndicos, num mercado único. A gente tem que conseguir direcionar esse mercado, porque é um mercado muito difícil e um mercado que ainda precisa de uma valorização. Entendi. E olhando você como síndico, olhando para a classe dos síndicos, você entende que ainda tem muita gente resistente a esse movimento de network? Olha, eu participo de eventos, né? Os melhores eventos eu acabo participando, e se eu contar ali 200 síndicos, num mercado que devem ter milhares de síndicos. Eu fico imaginando que o universo de síndicos que não conhecem esse mundo das conexões que a gente está hoje deve ser muito grande, né? Síndicos que não. Por exemplo, a Patrícia Vedrano mesmo. Ela mora num condomínio legal. O síndico dela, eu tive a oportunidade de entrevistar ele, mas foi um custo para eu trazer ele aqui para entrevistar ele. Ele tem 3 prédios, mas ele não tem rede social. Ele não vai em nenhum evento. Mas assim, tem uma história fantástica, o Max. Quero até mandar um abraço para ele. Cara, chegou aqui, contou a história dele, começou como porteiro do prédio, foi crescendo, crescendo. Hoje ele é síndico. Mas ele, cara, eu fiquei imaginando que como o Max, quantos será que existem que não estão se conectando e aprendendo mais com outros síndicos, né? Mas isso é interessante porque eu no Instagram, né, nas mídias sociais em si, não só no Instagram, mas como no link, como em várias outras mídias sociais, vários síndicos procuram, eu vejo síndicos menores, amigos meus no mercado, que às vezes nem competem comigo, porque são de outras áreas na cidade, que buscam, porque assim, poxa, eu tenho você como uma referência, eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo os eventos que você participa, mas ele enxerga isso como um mundo tão distante. Tipo, não é para mim, mas eu acho legal. Por que não é para você? Eu disse para você. Exatamente. E isso que eu acho interessante, que cada vez o mercado está conseguindo se fechar e se unir, trazer um ambiente em que a gente vai conseguir abraçar esses profissionais. Não pode ser só a gente. Sim. A gente acaba sendo uma referência no mercado. Eu me considero uma referência. E aí entramos num assunto que foi assim, a gente não combinou nada disso aqui, tá? A gente entrou num assunto agora que eu quero falar sobre influencer. Quando se fala a palavra influencer, todo mundo já imagina uma Virgínia da vida, né? E por aí vai, mas não se trata disso. O influencer é a pessoa que, dentro do segmento dela, ela é uma referência, ela inspira as pessoas e ela ajuda a educar e dar, por que não, uma mentoria. Porque o que é uma mentoria? Uma mentoria é você ser ensinado por alguém que já está onde você quer chegar, ela já passou por aquela estrada. Então, para uma pessoa ser mentora, ela tem que ter passado por aquela experiência e ter vencido. Então eu vejo hoje você, por exemplo, e vários outros, mas eu quero usar como exemplo você, como alguém que está se posicionando, se despontando no mercado como um influencer de outros síndicos. Inclusive hoje aqui no nosso evento tinha um síndico orgânico, aliás, 2, um síndico orgânico e uma síndica orgânica, ela é personal, e ela está querendo se profissionalizar. E esse síndico também está querendo se profissionalizar. E eles vieram através das redes sociais, vendo um post seu, um post de um outro síndico que também posta. Então eles falaram, não, eu preciso estar nesse ambiente. Como você vê, além de ter essa responsabilidade de cuidar de tanta gente nos seus prédios, como você vê essa responsabilidade de influenciar outros síndicos? E o que nós podemos esperar disso, seu?
Hoje, quando a gente fala de. É exatamente isso, tá? Quando a gente fala de influência, todo mundo lembra da Virgínia Fonseca e ela tem que ter milhões de seguidores. Não, eu acho que a gente tem que influenciar o que a gente entende, o que a gente mostra que é correto. Então, é muito interessante hoje ser referência para outros síndicos. Tem vários síndicos que me seguem nas redes sociais e ver eles vindo a eventos. A gente faz um networking de empresa. Poxa, qual a empresa que foi melhor? Qual a empresa que prestou um serviço bom? Isso está crescendo. Eu tive o prazer na semana passada, eu acho que foi passada ou retrasada, de ir no lançamento do OneLink, que é justamente... eu abracei esse projeto, nas minhas mídias sociais, eu sou o primeiro a falar para que esses síndicos entrem no aplicativo. Por quê? Porque eu entendo que ali a gente justamente vai se conectar. Eu acho que as peças soltas vão... É muito do que até você falou hoje de manhã, são conexões, sim, são energias. Sim. A gente tem que conseguir juntar isso, tem mercado para todo mundo. Não preciso, eu estou com medo de vir 20 síndicos vão competir comigo. Não, tem mercado para todo mundo. É impossível, nenhum síndico consegue atender a quantidade de condomínios que São Paulo tem. Verdade. Então, por que eu vou me preocupar com outro síndico? Sim. Eu vou trazer ele para o mercado. E é um orgulho hoje ser referência nisso. A gente ser referência para empresas, para administradoras, para construtoras, para outros síndicos. Eu hoje, graças a Deus, cheguei sem querer, porque nunca foi o que eu procurei. Uhum. Eu sempre fui um síndico anônimo, síndico que foi ali crescendo dentro do meu... Sempre fui caseiro, como eu falei. Sim. Mas o mercado acabou trazendo tirando do anonimato, e eu sinto muito orgulho hoje de ter esses síndicos procurando. Tem um síndico específico que sempre fala comigo e eu vejo ele crescendo, ele implanta condomínios gigantes na Zona Leste, e é muito legal. E esse síndico, por exemplo, através de um link, ele vendo um vídeo seu, uma postagem sua, ele pode interagir diretamente com você ali e fazer algumas perguntas e você trazer ali uma orientação, às vezes uma dica que você dá. O cara às vezes está perdido por uma coisa que você olhando, você fala assim, isso é simples de resolver, mas para ele aquilo é o fim do mundo. Aí você chega, dá um insight. Mas o que é isso, Silvério? Quem sou eu, na verdade, né? Eu sempre falo, gente, eu sou um síndico, advogado, tenho uma empresa, atendo meus condomínios e graças a Deus virei referência. Sim. Mas quem sou eu perto de tantos profissionais como você, como tantos outros que a gente conhece, que estudaram, que estão aqui fazendo eventos, etc. Então, eu acho que esse síndico vai conseguir se conectar a esse mundo da qual ele acha que está lá no Japão. O síndico usa muito o LinkedIn? Não. Tá. O síndico hoje, ele acompanha muito ali pelas... Como que o síndico se vende hoje para o mercado? Então, depende. Existem síndicos que são como eu e outros que eu conheço, que são referências para administradoras. Ele já boca a boca indica. Teve uma pesquisa esses dias pelo Síndico Lab que mostrou exatamente como os síndicos podem cada vez mais crescer no mercado e o maior jeito é pelas administradoras. Então, você ter o seu trabalho transparente e reconhecido pela administradora te gera ali, teoricamente, uma indicação. Mas existem síndicos que vão no boca a boca, de morador, etc. Esses síndicos, eles estão perdendo um mercado que vai se conectar. Eu vou ser um dos que vão brigar por essa conexão, porque eu vejo muita gente fazendo um trabalho muito bom e não sendo reconhecido. Tá. Me lembrei recentemente do caso de uma síndica, acho que foi no Rio, que foi agredida. Inclusive, eu vou fazer uma live com ela semana que vem. A gente, não é porque era síndica, em qualquer segmento isso acontece todo dia no trânsito, toda hora, mas teve uma repercussão muito grande, o vídeo viralizou, e inclusive até por isso que também vou fazer uma live com ela, e eu vou conversar com ela, claro, vamos falar sobre o acontecido, que precisa ser tomado providência e tal, mas a minha pergunta vai ser, não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você, daqui para frente. Como é que você vai trabalhar isso dentro da sua cabeça? Qual a importância para você da gestão do síndico aprender sobre gestão emocional?
Primeiro, para a gente controlar o nosso emocional, já começa por isso, né? Mas assim, a gente está vivendo num mundo muito louco, um mundo em que as pessoas estão ficando muito imediatistas. Isso ocorreu principalmente depois da pandemia. Tá. E esse caso dessa síndica foi lamentável, porque foi a vias de fato, mas quantos síndicos conhecemos que são agredidos diariamente por várias formas? Mídias sociais, a gente tem sites de reclamações que as pessoas são multadas e vão lá e reclamam, a gente tem agressões verbais que não são as... Agressões verbais feitas à família dele também. Ameaças, sofremos ameaças somente por querer fazer o que é o correto. Então, hoje, gestão emocional, eu tive uma palestra que eu participei há uns 2 meses atrás, 1 mês atrás, numa empresa, que mostrou que a quantidade de síndicos que estão tendo burnout está cada vez aumentando muito, porque a gente está vivendo essa pressão. E hoje trabalhar a gestão emocional, ela salva o síndico e faz com que a gente consiga entender melhor o morador. Porque eu sempre falo que nós somos a referência para o morador. Infelizmente, ele vai acabar toda aquela pressão que ele vive na vida, problema no trabalho, problema com concessionária, com aluguel, com qualquer coisa, ele vai descarregar, infelizmente, às vezes, no síndico. E a gente tem que conseguir trabalhar esse emocional para a gente conseguir entender o morador, responder o morador e conseguir você não acabar tendo um burnout. Entendi. E eu lembrei que, por exemplo, você sabe que a Globo lançou uma série Os Outros, né? Sensacional. Então, eles não lançariam uma série dessa falando sobre a vida dentro de condomínio se não fosse algo gritante e alarmante. Primeiro eles pesquisam para poder investir numa série dessas. Acontece muito daquilo dentro dos prédios mesmo? Não, sensacional. E o segundo capítulo é o capítulo. Quem quiser assistir o segundo capítulo acontece praticamente todo dia. Essa é a nossa vida. A gente vive isso o dia inteiro. Tem uns que conseguem dosar mais do que os outros. Aí você vê síndico com 3 condomínios, você vê síndico com 50 condomínios. Eu confesso que eu comecei a assistir, eu cheguei a pensar, mas exagero, não é assim também. Não, é assim mesmo. É daquele jeito. Condomínio é uma fábrica de inimigos. Usa essa frase aqui, um condomínio é uma fábrica de inimigos. Você consegue ver um vizinho virar inimigo mortal do outro vizinho. Eu só via isso em jogo de futebol. Quando um tem o time do outro junto no Maracanã, e aí condomínio você consegue isso. E nós síndicos precisamos conseguir dosar isso. Então, é problema com cachorro, é problema com funcionário, é problema de violência doméstica. Da discussão dos filhos brigar, aí um pai vai tomar partido do filho, o outro também. Hoje a gente tem que vale que a gente aqui tem um tempo limitado, mas a conversa vai embora, vale outros podcasts. Como o síndico lida, por exemplo, com uma criança autista dentro do condomínio, que mas o de baixo está reclamando do barulho. Sim, mas o de cima vai fazer o quê? Como você vai dosar? Eu tenho um filho esquizofrênico, ele mora num condomínio. E às vezes o filho dele surta e ele quer pular da janela. Como você vai dosar isso? Como você vai dosar... eu li ontem numa reportagem que falou... tem que fazer outro episódio. Moradores fazem abaixo-assinado para proibir criança com autismo de frequentar o playground. Poxa. Então, assim, o mundo de condomínio ele está muito difícil. E porque os condomínios cada vez estão maiores, quanto maior, mais problema, porque mais uma mistura social tem dentro dele. Então você tem desde aquele que nunca morou em condomínio, desde aquele que sabe tudo de condomínio, desde o que tem uma criança com autismo, desde que tem um problema de esquizofrenia. Quando você joga todo mundo no mundo, que ali é uma minicidade, todo mundo vai viver junto, como é que você lida com isso? E aí uma pessoa respondendo por tudo isso, que é o síndico. Que é o síndico. Então esse é o maior desafio do síndico, é conseguir
controlar isso tudo dentro de um condomínio e ainda sobreviver nas regras, na educação. Então eu vejo que a competência técnica ela é importante, mas a competência comportamental e emocional ela pesa muito mais no caso do síndico. Eu sempre me posiciono como eu seria se eu fosse ele. É ser humano. Eu tenho um sobrinho com autismo. Tudo bem, eu conheço o mundo do autismo, mas como eu seria se eu fosse pai daquela criança? Como eu seria se eu fosse vizinho daquela criança? É você se colocar no lugar do outro. Porque a coisa que eu mais ouço de morador mas é muito fácil para você não mora aqui. É muito fácil para você botar para a gente pagar isso, não é você que vai pagar. Então se coloque no lugar do outro. É um desafio isso. Poucas é saber ouvir, saber falar e saber se colocar. Tá. Eu entendo isso e hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso. Tá dando certo. E como é que você faz para... Porque não tem como falar assim, quando eu chego no elevador do meu prédio, que eu vou subir, eu saio do papel de síndico, eu me transformo, eu esqueço tudo, eu entro, agora eu sou pai, eu sou marido. Eu penso que não dá para você 100% fazer essa separação. Mas como é que você consegue filtrar as coisas quando você fala assim, bom, agora chegou a hora de eu ir para casa, cuidar da minha família? Eu posso dizer que hoje é o maior desafio que eu vivo na vida. Caramba, então a pergunta foi boa. Qual que é o problema que eu vou resolver primeiro? É o do morador ou é o meu? É o do meu filho? Hoje eu só consigo traçar como prioridade o problema do meu filho. Mas eu posso te dizer que eu tenho que levar meu cachorro no veterinário, eu tenho que fazer exame, eu consigo resolver 100% do problema dos outros, mas está difícil resolver os meus. Então, e eu acho muito interessante isso, qual o momento que você vai conseguir se desligar no mundo que não desliga? Não desliga mesmo. Não desliga, porque são 24 horas e as pessoas têm problemas 24 horas. E você é referência para ajudar aquele morador a resolver o problema. Então, como você vai viver? Por isso que eu digo, é um mercado que está mudando. É um mercado em que os síndicos começam a ficar sob pressão, porque se eu não resolver o problema daquele morador, ele vai para a mídia social e fala mal de mim. Então, você vive numa pressão de você tem que conseguir resolver tudo. Mas a gente está se adequando, o mercado está passando por essa transformação, mas quem não se especializar e não se conectar não vai conseguir se manter nesse mercado que está cada vez mais exigente. Para finalizar, qual que é o conselho que você dá para aquele síndico que ainda é o orgânico, mas que ele quer se especializar? Qual o primeiro passo para ele começar a se desenvolver melhor? Eu acho que o primeiro passo para um síndico é entender que ele não sabe tudo. Não querer abraçar o mundo, não querer resolver tudo. Os eventos, as conexões, elas fazem com que eu conheça uma pessoa que é um engenheiro, que é uma pessoa que tem uma empresa específica de qualquer coisa, mas eu não preciso saber tudo. O síndico não é engenheiro, advogado. Ele não precisa do como, é só ele achar um quem quer resolver para ele. Esse hoje é a melhor coisa que aquele síndico tem que ter. Mas eu só tenho um condomínio, eu só tenho 2 condomínios, não importa. Procure se especializar e procurar essas pessoas, porque senão, alguma hora o problema vai bater na sua porta e às vezes a solução vai ser... No network, participar de um evento e no navio, por exemplo, entrar na OnLink, por exemplo, já é meio caminho que ele já entra nesse caminho para se conectar com essas pessoas que têm experiência que ele não tem naquela área. Exatamente. Claro que a gente está falando de São Paulo. Então a gente está falando o síndico lá de Fortaleza, o síndico lá de Manaus. Dentro de um aplicativo, que eu acho, por isso que eu acho interessante concentrar isso num aplicativo, e parabenizo o Djalma, todo mundo que criou isso, porque aquele síndico vai ter acesso aos cursos. Vai ter acesso aos podcasts. Vai poder falar no direct com você. Comigo, com outro síndico. Cara lá de BH vai poder te chamar no direct. Pô, eu vi um post seu falando sobre tal assunto. Eu tenho dificuldade nessa área. Você podia conversar comigo? Exatamente. Então, assim, a gente vai conectar pessoas que às vezes estão distantes.
de um distante perto. Geograficamente. Ou um distante geograficamente. Claro que ele não vai pegar um avião para vir para São Paulo para participar de um evento. Não. Mas ele vai mas através da OnLink ele pode organizar um evento com você na cidade dele. Você não quer vir aqui, eu vou juntar 20 síndicos aqui, você não quer fazer uma imersão com a gente? Exatamente. Então, assim, eu entendo... Tive uma ideia aqui agora. Uma boa ideia. Pode me chamar. Surgem dessas conversas, assim, tive uma ideia aqui agora. Pode me chamar que a gente vai lá, mas é justamente isso, é conectar e a experiência do navio, da qual eu vou estar presente, porque eu acho extremamente inteligente, extremamente correto para o mercado, e o aplicativo da qual eu estou lá, pode me procurar, Rafael Procassi, eu estou lá, estou com o meu pessoal, não estou empresa, não estou nada. Vamos conectar, vamos trazer esse pessoal para junto de si, vamos cada vez agrupar mais, que vai dar certo. Vai ajudar essas pessoas que têm dificuldade. E para finalizar, eu queria que você olhasse para aquela câmera, se você pudesse mandar uma mensagem de vídeo agora no celular de todos os síndicos do Brasil, qual a mensagem você mandaria? Eu vou voltar àquilo que eu falei. Não achem, eu falo por mim, porque eu já passei por isso. Hoje eu tenho 38 anos, tenho aí quase 17 anos de experiência como síndico. Não achem que vocês precisam resolver tudo de imediato. E achar que vocês precisam abraçar tudo. Procurem conhecimento, procurem referências, procurem se conectar com as pessoas, para que porque ali vocês não vão errar. Eu já errei muito como síndico. E se eu voltasse atrás, eu faria muita coisa diferente, mas nada como a experiência. Verdade. Então, a minha dica para vocês é: se especializem, procurem cursos, procurem eventos, faça network, participe, procure pessoas que entendam do assunto, não só síndicos. Quem sou eu para entender tanta coisa assim? Mas se especializem, porque vocês vão acabar cometendo menos erros, e menos erros é menos problema que a gente leva para casa. Fala os teus arrobas aí, dá um link também das outras redes sociais. É Rafael Procassi. Procassi é difícil, Procaci. Pode me seguir lá no Instagram, pode me seguir no OneLink, principalmente porque a gente só vai falar de condomínio no OneLink. Os outros a gente fala sobre a vida. Sim. No OneLink a gente só vai falar de condomínio, mercado condominial. É isso que interessa para vocês. Sobre a vida dos outros a gente não quer nem saber, pelo menos eu não quero, eu não tenho nem tempo para isso. Eu quero saber mercado condominial. Me procurem lá, Rafael Procassi, eu estou lá, vou ajudar vocês. E aí eu tenho o arroba da minha empresa, que é cija.procassi. A gente está à disposição para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Silvério, vamos repetir esse papo aqui, foi muito bom. E estaremos juntos no navio, vamos para o Rio de Janeiro juntos. Vamos, dia 27. Eu tive uma ideia aqui, depois a gente já vai conversar sobre essa imersão aí com síndicos. Até porque a OnLink, nós vamos lançar a OnLink em todos os estados do Brasil, mas principalmente naqueles que têm maior concentração de condomínios. Por exemplo, BH, Fortaleza, Natal, Recife, Curitiba, Porto Alegre. Então a nossa ideia é lançar a OnLink nesses estados e levar também já uma ferramenta de desenvolvimento para os síndicos lá. E de repente daqui pode surgir uma grande parceria. Está preparado para viajar? Pode. mas aí os condomínios, você tem o seu time. Os condomínios a gente tem o time, um síndico bom consegue. E olha, ali no OneLink, pessoas que eu conheço estavam aqui no mercado hoje sensacionais. E pessoas novas. Pessoas aí, a garotada nova, por isso que eu acho que o mercado está se transformando. Sim. A garotada nova está chegando, novas ideias, novo mundo. A gente vai viver essa transformação aí na próxima década. Muito bom. Quero agradecer ao nosso patrocinador Master Eletromídia. Se você quer colocar uma tela no elevador do seu prédio, entre agora no Instagram, Eletromídia, ponto no seu prédio, vai lá em Quero Tela, nos destaques, você vai falar com alguém da Eletromídia, você chama no direct e você vai ser atendido pela empresa que é a melhor tela do mercado, porque a Eletromídia é do Brasil. Só a Eletromídia é do Brasil. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Silvério, e obrigado aí para todos que assistiram e ficaram aqui conosco até agora. Até a próxima edição do OnLink Talks. Tchau, tchau.